Então, houve uma pergunta aqui que foi feita pelo Andrés, comentando sobre a ajuda da Rússia ao Irã. Mais cedo, o Rafa Castanho falou: se a Ucrânia ajudar os Estados Unidos a abater os drones iranianos, será que o Trump vai agradecer ao Zelensky? Então, bastante interesse sobre isso. E o Fim perguntou aqui: de que maneira, Lori, o apoio da inteligência russa ao Irã para localizar alvos americanos altera a percepção de guerra por procuração, a proxy war, para um confronto direto entre grandes potências? Não acredito na possibilidade de um confronto direto. Não interessa à Rússia nem à China e, obviamente, também não aos Estados Unidos. Tem aquela máxima da arte da guerra, né? Que se o seu inimigo está cometendo um erro, não interfira, não o atrapalhe. Então, a China e a Rússia vão olhar, assistir, sem interferir. E, sobretudo, o Putin, ele não tem o interesse de se indispor com o Trump. Ele vai... acho que a gente, não sei se já seria o momento de falar um pouco sobre os ganhos e perdas estratégicos e táticos de China e Rússia. A gente pode fazer isso depois, mas, então, respondendo diretamente à pergunta, apenas... para o Putin, interessa que essa guerra leve o Trump a elevar a pressão sobre o Zelensky, porque com a degradação do equipamento militar americano, né, o uso dos estoques, fica mais difícil ainda para os Estados Unidos continuarem ajudando a Ucrânia. A dispersão de energia econômica, militar, política dos Estados Unidos no Irã aumenta ainda mais a impaciência do Trump com o conflito Rússia-Ucrânia, e o instinto do Trump é pressionar o Zelensky, porque é a parte mais fraca. Então, para o Putin é o momento de jogar parado, esperar a elevação das pressões do Trump sobre o Zelensky e a redução da ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, que pode ser uma redução também da Europa, porque a Europa também percebe, né, uma maior instabilidade no Oriente Médio, é uma guerra que se espalha, então nesse momento os países tendem a guardar seus estoques de armamentos, de maneira que essa guerra é muito ruim para a Ucrânia e muito boa para a Rússia nesse plano, tanto no plano tático. Depois a gente discute os planos táticos e estratégicos, porque é mais complexa a questão. Uhum. Não, tanto é que Donald Trump chegou a falar que o seu antecessor, Joe Biden, tinha gastado muito dinheiro com a Ucrânia, né? E que por isso, talvez, que agora ele está reconstruindo as Forças Armadas, né? Tentando fazer uma clara distinção, porque isso que você falou, né, Lori? Tem uma questão central aí, que é o fato de que a guerra na Ucrânia não foi uma guerra criada por Donald Trump, né? E essa guerra no Irã foi. Então ele vai priorizar com certeza essa guerra contra o Irã, porque ele precisa conseguir vencer essa guerra agora, e já falou que quer fazer isso a todo custo e vai usar munições de forma ilimitada, e disse que os Estados Unidos podem ficar nessa guerra para sempre, e já fez críticas ao uso de recursos americanos para essa guerra na Ucrânia, numa tentativa dele também de fazer uma distinção sobre as críticas da sua própria base de apoiadores, que reclama que os Estados Unidos se envolvem em guerras prolongadas no Oriente Médio, e aí tem uma divisão também no MAGA, porque tem a ala mais moderna ali, que não acha que os Estados Unidos deveriam entrar numa guerra para defender Israel, que é um grande aliado. Teve a fala de Marco Rubio nessa semana, que ele disse que os Estados Unidos estavam se envolvendo nessa guerra porque o Israel decidiu que ia atacar o Irã ia retaliar, então os Estados Unidos precisavam defender Israel. Isso mostrou uma subordinação dos Estados Unidos a Israel que incomodou uma ala do movimento MAGA, e aí agora teve essa capa da revista Time, Make Iran Great Again,
e a ala que reclama dessa guerra dentro da base de apoiadores de Donald Trump, ou de ex-aliados, como a Marjorie Taylor Greene, ela falou o seguinte, que é Make Israel Great Again, né, fazendo uma brincadeira ali e criticando, então, essa visão de Donald Trump. Mas, trazendo aqui mais perguntas do